Primeiramente eu quero anunciar para vocês já poderem procurar na Bíblia. Nós vamos pregar hoje em Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículos 1 e 2 e 6 ao 11. Isaías 40, 1 e 2, depois do 6 até o 11. Quando estiverem com as suas Bíblias prontas, por favor, digam amém. Isaías 40. Bem, o título da mensagem é Consolai, consolai o meu povo. Esse título e essa passagem é verdadeiramente muito apropriada para a situação que nós vivemos hoje. É ou não é? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos do consolo do Senhor. Então, deixe-me ler aqui essa passagem e na Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, o título desse capítulo 40 é muito interessante. Ele anuncia o que vai tratar o artigo, o capítulo. Diz assim: o livramento prometido ao povo de Israel. O livramento prometido ao povo de Israel. E aí alguém pode colocar uma interrogação: será que esse livramento é só prometido ao povo de Israel? O povo de Israel, o povo judeu, a palavra foi endereçada a eles depois, mas depois as bênçãos do Senhor e a salvação foram anunciadas por Jesus Cristo aos gentios. Então, aquilo que foi anunciado desde a época do Velho Testamento se aplica perfeitamente na promessa de Jesus Cristo a nós. Por isso é que nós trazemos essa mensagem, esse capítulo. Vamos estudar hoje esse capítulo para a gente ver o que se trata da preparação para a vinda do Senhor. Naquele tempo foi a preparação para a primeira vinda do Senhor. E hoje, ainda que nós celebramos Natal, nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aí vamos para o versículo 6, porque o resto a gente vai ver depois. Diz assim: vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas o quê? O que diz aí? A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isso aqui é uma promessa realmente extraordinária. Porque a flor, ela seca, né? Mas a palavra do Senhor e a nossa vida eterna, a promessa para a nossa vida eterna é para sempre. Então, no versículo 9, ele diz: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte. E o seu braço, o quê? Dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, o que ele vai fazer?
apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Palavra do Senhor. Depois, no final, nós vamos ler os capítulo 51, versículo 6, ao final da mensagem, que é para encerrar a mensagem com chave de ouro, porque o profeta Isaías, ele é muito preciso. A cada momento ele traz a palavra do que vai acontecer para aquela situação do momento. E essa palavra que foi trazida por ele para aquele povo, ela é a mesma palavra que vale para nós hoje em dia, né? Porque a palavra do Senhor, ela é firme para sempre. Mas depois, não satisfeito ou satisfeito e reiterando, ele vai dizer o que é a instrução específica no capítulo 51, verso 6, do que nós devemos fazer com vista já à volta de Cristo. Muito bem, meus irmãos, no domingo passado, eu falei, e nós sabemos que o advento é um tempo de espera. Esperar não é uma palavra muito fácil, né? Mas espera com grandes expectativas sobre a vinda do Senhor. A gente não tem uma expectativa qualquer, a gente tem uma verdadeira e firme expectativa, porque é o que falta para nós. Para nós estarmos usufruindo da promessa de Deus durante a eternidade, ainda falta uma etapa. É preciso que ele volte, como ele prometeu, e ele vai voltar. Então eu quero traçar aqui hoje um paralelo entre a situação que o profeta Isaías mostrava da situação do povo de Israel lá naquele tempo, 700 anos antes de Cristo, né? E a situação que nós vivemos hoje, em que o mundo vive em constante perturbação. Basta a gente ver as notícias. Todo dia é uma história diferente. Todo dia é uma perturbação diferente na mente das pessoas. Então a gente tem que estar alerta para não se deixar estar desviado da verdade. Porque o que importa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Se a gente estiver firme na palavra de Deus, nós não vamos nos perturbar, nós não vamos nos deixar assustar. Então, voltando àquela época, nós vimos que havia uma grande tristeza nos últimos dias do reino de Israel e de Judá. A primeira grande tristeza que antecedeu aquele momento, foi porque o povo de Israel era tudo um reino só. Porque começou a ir de água abaixo, porque viraram as costas para Deus, o que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu foi a divisão do reino de Israel. E a divisão do reino de Israel foi a consequência deles estarem fazendo alguma coisa que era muito triste. E que, de alguma maneira, se assemelha ao que acontece hoje no mundo, né? O que acontecia naquela época? Os reis, os sacerdotes e todo o povo abandonaram a relação íntima que eles tinham com Deus. A relação íntima que veio desde a época de Abraão. Muito bem. E aí o que aconteceu? Eles passaram a adorar outros deuses. Deuses que na verdade eram deuses com letra minúscula, porque não eram deuses de verdade, mas eram ídolos que eram adorados pelos povos vizinhos à nação de Israel. Então veja, a influência que houve naquela época, a má influência que eles absorveram dos povos pagãos, resultou na invasão e eles foram para o cativeiro do exílio. Foram para o cativeiro da Babilônia. Imagina um povo que estava na terra prometida, um povo que vivia adorando a Deus, da maneira que Deus esperava que eles os adorassem. Lá pelas tantas, pelo fato deles terem virado as costas para Deus, o que aconteceu foi eles irem para o cativeiro. E no cativeiro, eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir, né? No cativeiro eles não tinham nem liberdade de adorar. Imagina, a estratégia do inimigo na guerra, ou a estratégia do inimigo nas coisas, eu digo inimigo
aqui na terra, mas também o inimigo das nossas almas, a estratégia é sempre separar. Quando eles foram para a Babilônia, em lugar de manter as famílias unidas como eles viviam na terra prometida, eles separaram. O povo ficou todo separado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é a estratégia do inimigo das nossas almas, mas é a estratégia que esses governantes do mundo usam. Você pode ver que quando existe guerra, eles não deixam o povo ficar ali do jeito que eles estavam. Eles vão separando. Aconteceu no Vietnã, acontece em toda a guerra. É a separação. Isso é o resultado do que aconteceu, né, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos nós vimos, né, nações sendo divididas. Nações sendo divididas. Eles não derrubaram lá aquele homem, como era o nome daquele? Saddam Hussein. Não derrubaram porque ele era um ditador, ele mandava e desmandava no seu povo, ele fazia acontecer, só que quando acabaram com aquele que era mau, verdadeiramente, eu não estou dizendo que ele era bom, mas dividiram hoje o país lá. Se vocês veem as notícias, o país lá é totalmente dividido, invadido. Você vê que a história se repete. A história se repete. O país lá e todos esses países que passaram por invasões, o povo é dividido. E lá no exílio eles não tinham chance nem de orar juntos. Eles não tinham chance de adorar juntos. O que a gente faz aqui é realmente um privilégio, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. E está escrito que vai haver perseguição à igreja. E isso é o que a gente tem que tirar de proveito hoje, enquanto a gente ainda tem a possibilidade de adorar ao Senhor juntos, caminhar juntos. Isso aí é ver o contexto do que aconteceu lá e trazer para o contexto que a gente vive hoje. Inclusive, eu vou até me estender um pouquinho mais, mas vale a pena abordar uma coisa. Sabe o que eles faziam com os jovens naquela época? E ver o que acontece hoje. Os jovens se entregavam naqueles cultos, entregavam os seus corpos a relações sexuais totalmente pervertidas. Eles entregavam os jovens para que os seus corpos fossem usados para a prática de coisa abominável da parte de Deus. O que se vê naqueles bailes funk lá no Brasil? O que se vê em várias partes do mundo hoje em dia? Os jovens estão sendo deturpados, a mente deles está sendo distorcida. Por isso é que é importante a gente criar nossas crianças no caminho do Senhor. Não deixar que essas coisas influenciem a mente das nossas crianças, porque senão o resultado não é diferente, porque a história se repete. Então, isso é muito triste, acontecia lá e acontece aqui. Então, muitos profetas, eles trouxeram palavras vindas do próprio Deus de Israel, que essa era a função do profeta, chamando a todos de volta à presença do único Deus verdadeiro. Mas de nada adiantou. Por quê? Porque o povo foi se afastando cada vez mais dos propósitos que o Senhor tem e tinha para o povo de Deus. Está aí o resultado. O resultado é o que a gente vê hoje de novo acontecendo, né? Então, o povo de Israel foi levado para o cativeiro e lá ficou, e foi muito triste todo aquele tempo que eles ficaram no cativeiro. Então, o que acontece hoje, pelo fato de muitas nações e muitos povos terem virado as costas para Deus, é que muita gente está vivendo no cativeiro. Que tipo de cativeiro? Que tipo de cativeiro que a gente vê? Qual o cativeiro mais comum de ver aqui na América? É a idolatria quê? A idolatria ao dinheiro. Idolatria ao dinheiro. Né? Um dia desse eu estava falando, já não me lembro nem com quem, um dia desse eu estava falando, e aí aquele irmão falou assim, pastor, tudo aqui se resume no dinheiro. Tudo aqui se resume. Que tristeza, né? Uma sociedade chegar ao ponto de viver movida pelo dinheiro. Então isso é o que está escrito. Por causa da idolatria e da perversão moral e sexual, hoje em dia também, o Senhor deixa que essas pessoas sejam entregues aos seus próprios prazeres. Eu não estou falando nada de diferente, isso é o que está escrito, né? Mas é caminho de destruição.
Mas o Senhor é misericordioso, nós sabemos disso. Aí é que eu quero rever aquilo que foi dito nos versículos 3 ao 8, de parte do profeta Isaías, porque ele disse, e está lá escrito, e o Senhor o inspirou a trazer aquela palavra para o povo de lá, que é também uma palavra de encorajamento para nós aqui, quando ele disse que era hora de favorecer a Sião, o povo de Deus. Sião é entendido como o povo de Deus, né? O Senhor mandou dizer ao seu povo, é hora de favorecer a Sião, né? Por quê? Porque já tinham passado pelo exílio, sofreram no exílio, sofreram profundamente no exílio, e então Deus deu para eles uma palavra de alento, que é a palavra de alento que vale para a gente hoje. É a única coisa que a gente precisa, né? Então, o que aconteceu na prática? E o que a gente precisa de estar alerta hoje? É que o povo de Deus deve estar preparado, né? Mediante o quê? Mediante o arrependimento. O arrependimento é um remédio para tudo que acontece de errado. Tudo que se passa de errado em qualquer nível, seja no nível da sociedade, seja no nível nosso pessoal, o remédio é o arrependimento. E pela fé, caminhar pela fé, viver pela fé. Viver pela fé, que tem sido objeto dos nossos estudos aqui. Nós estamos estudando, eu hoje coloquei dentro do boletim o anúncio outra vez do programa para que vocês possam acessar pelo rádio, pela web rádio, pela internet e ouvirem um programa sobre o que nós estamos ministrando. Muito bem, mas acontece o seguinte, que lá naqueles versículos de 3 a 8, Deus disse que eles se preparassem para a salvação, ou seja, ele mandou um que veio adiante dele. Quem foi o que veio adiante dele para preparar o caminho? Quem foi? João Batista, se lembra? João Batista que clamava no deserto, se fosse no dia de hoje, naquele tempo não, mas se fosse no dia de hoje, iam dizer que se aparecesse um João Batista clamando no deserto, né, iam dizer que o João Batista era louco, mas ele não era louco, ele veio trazer uma mensagem do Senhor e preparar o caminho para o Senhor. Então, essa preparação do caminho do Senhor é preparação para a salvação. A salvação, tudo que Jesus Cristo tinha que fazer para a gente ser salvo já foi feito. A única coisa que a gente tem que fazer é crer no que ele fez pela fé, né? E esperar o dia da consumação disso tudo, porque a consumação da nossa salvação na eternidade, ela começará no dia que Jesus voltar. Então, por isso é que no livro de Apocalipse diz que a gente tem que estar sempre alerta, sempre preparado para a concretização final daquilo que Deus já fez na nossa vida em termos da salvação. Então, essa preparação, junto com o alerta da preparação, Deus assegurou que todas as dificuldades que impedissem aquela libertação deveriam ser superadas. Por isso é que ele mandou o João Batista, depois de todos aqueles profetas, para poder enfatizar e chamar o povo ao arrependimento. Então o papel do João Batista era de preparar o caminho do Senhor. E hoje isto cabe a quem? Cabe à Igreja de Cristo. Hoje, esse papel que João Batista tinha, cabe à Igreja de Cristo, cabe a todos nós, de prepararmos para a volta do Senhor, prepararmos o caminho, né, para a recepção do Evangelho, que não é nada mais nada menos do que evangelizar as pessoas, e estar prestes. Então, quando ele diz assim, que o caminho do Senhor deve estar preparado, agora eu vou ler dos versículos 3 ao 5, para a gente ver especificamente o que ele manda fazer. Está aqui escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido, o que acontecer? Se endireitará. E o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Então veja, quando ele diz que os caminhos vão ser aplainados, o que isso na prática a gente pode imaginar? Quando você tem que abrir uma estrada,
Você tem morros, você tem montanhas, você tem vales. O que você tem que fazer para abrir uma highway? Você tem que aplainar, né? Aqueles lugares que estão muito altos, você tem que aplainar. Os lugares que estão baixos, você tem que aterrar os vales, de maneira que não haja caminho áspero, que o caminho seja num nível adequado para caminhar. Então essa imagem da preparação do caminho é uma imagem que é fácil da gente entender hoje, porque a gente vê como é que eles constroem por aí as estradas, não é isso? Então, o alarme está dado, o chamado está feito, né? Porque é o Senhor misericordioso que quer ver todo o povo ser alcançado pelo Evangelho, né? Então esta palavra cria o quê? De preparar o caminho, cria pioneiros no trabalho de preparar as estradas, né? Preparar e pregando o Evangelho da salvação. Por que as instituições de missões mandam os missionários para aquela chamada faixa 1040, paralelo 1040 do globo? Pega o norte da Europa, pega toda aquela população que ainda não tinha sido há 50 anos evangelizada. Então a prioridade não é mandar mais missionário para o Brasil hoje, nem para a Europa, é mandar para aqueles povos que ainda não tinham sido alcançados, porque está escrito também que quando o Evangelho for levado a toda a tribo e toda a nação, que aí o Senhor voltará. Então, essas especulações, ninguém sabe quando o Senhor vai voltar, mas as indicações estão lá, quando o Evangelho tiver sido pregado a toda a nação e a toda a tribo. Por quê? Porque ninguém vai ter a excusa de dizer assim, eu não sabia da existência de Jesus Cristo. Então, o Senhor é muito claro da maneira que ele trabalha com o povo dele. Então, o que é que nós devemos fazer? Essa é a reflexão para agora. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos entrar em uma atitude espiritual, uma atitude de espírito que nos disponha a receber Cristo e o seu Evangelho. Nós temos que entrar nessa atitude, nesse propósito de nos dispormos não só a receber a Cristo e o Evangelho, mas para ministrar às pessoas em redor de quem nós estamos, ministrar acerca do Evangelho de poder, né? Por isso é que ele diz, prepare o caminho do Senhor. Então, deixe tudo que a gente deve deixar tudo que é obstrução. Imagina, reflita sobre isso nessa semana, embora a gente tenha tá lá fora o livrinho da devocional, mas eu gostaria que essa semana a gente refletisse sobre isso. O que é obstrução? O que está obstruindo o nosso caminho? O que está dificultando o nosso relacionamento ali, pertinho, intimamente com o Senhor? Porque a gente pode estar se relacionando com o Senhor, mas não da forma íntima que o Senhor quer que a gente se relacione com Ele. Então, o primeiro questionamento que a gente deve se fazer é essa aí. O que está obstruindo o nosso relacionamento com Ele, para a entrada dele direto no nosso espírito, para a palavra dele entrar no nosso coração, para a palavra dele entrar na nossa alma e transformar a nossa vida? O que está faltando? A segunda coisa que a gente deve verificar é o que está escrito no Salmo 24. Levantem suas cabeças, ó portas. Ou seja, se lê todo o Salmo 24, ali Deus está chamando o povo a levantar a sua cabeça. Nós não queremos mais esse tipo de vida, de nós andarmos com a cabeça baixa, andarmos envergonhados, andarmos tristes. Ele quer que a gente levante a nossa cabeça, porque a esperança está no Senhor. A esperança não está em nós e muito menos nos governantes do mundo. Então, prepararmos-nos para a concretização daquilo que Jesus fez em termos da nossa salvação. E não nos mantermos na nossa própria luz, ou seja, pensando que nós temos por nós mesmos a capacidade de vencer a escuridão, as trevas desse mundo. Então, deixe que o Senhor entre no nosso coração. Mantenhamos-nos preparados em oração para o advento. Por quê? O advento é espera. E hoje em dia essa palavra é algo que se tornou muito difícil, esperar.
esperar. Toda vez que a gente tem uma situação para resolver, a gente quer resolver de acordo com o melhor conselho da nossa mãe, do nosso pai, da nossa esposa, do nosso marido, mas o que acontece? Nós devemos esperar naquilo que o Senhor manda a gente fazer. Então, embora isso seja difícil, mas a gente deve viver com grandes expectativas sobre o melhor que o Senhor tem para nos oferecer. E o que nós precisamos, na verdade? Tudo que o profeta Isaías fala de consolai, consolai o meu povo, tudo isso diz respeito ao nosso conforto divino. Nós precisamos de um conforto que vem do céu. Nós precisamos de um conforto que vem do Senhor Jesus. Nós precisamos de um conforto que não deixe que a gente se mantenha preocupado. É isso que nós precisamos. O que o Senhor tem, na verdade, para dar para o seu povo, né? A gente não imagina, que é muito mais do que a gente pensa. Toda vez que a gente passa por problemas e o Senhor nos levanta daquele problema, isso aí é algo que a gente às vezes nem esperava, mas o Senhor é capaz de nos dar muito mais do que a gente pensa. Então, por isso é que ele diz, confortai, confortai o meu povo. Então, esse conforto da nossa alma, conforto do nosso espírito, é o que mais nós precisamos. Muitos de nós já temos até o conforto de morar num lugar bom, num lugar confortável, fisicamente falando, mas o que nós precisamos é mais do que isso. Então, eu lhes afirmo que o Senhor, Ele não só promete, mas Ele acrescenta à nossa vida um conforto e algo muito mais que, de fato, a gente pode imaginar, e aí transforma a nossa vida para que cada um dos confrontos que a gente receba, cada uma das dificuldades a gente supere pela fé. É por isso que diz a Bíblia que nós devemos caminhar de fé em fé. Porque cada uma das dificuldades que vem, a gente se agarra com o Senhor, se firma na fé, porque a fé é um dom espiritual, vem do alto, e aí de fé em fé a gente vai vivendo. Então, hoje eu vos peço, pense no conforto divino que o Senhor pode dar para nós, e o que Ele pode representar para você. O que o conforto espiritual, o que o conforto da nossa alma pode trazer no contexto da sua vida, no contexto da vida de cada um de nós. O que o conforto espiritual pode trazer para cada um de nós é algo diferente, porque nós somos diferentes e nós enfrentamos situações diferentes. Mas Ele sabe o que nós precisamos e Ele sabe como ministrar este conforto espiritual. Então, o que acontece? Ele vai prover de acordo com o nosso contexto. Obviamente que o pessoal que está lá na África, onde a gente tem lá as nossas igrejas associadas, o contexto deles é diferente. Se o contexto deles é diferente, o que eles vão entender por conforto espiritual, embora a palavra de Deus seja aplicável a todas as pessoas dessa terra, o que eles entendem por conforto espiritual está dentro do contexto deles, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, imaginar que mandar uma tonelada, milhões de dólares para lá, para a África, para eles construírem um templo enorme como aqueles lá, que a gente conhece de algumas igrejas no Brasil, o templo, o edifício vai ajudar alguma coisa para eles? Pode ajudar de dar um dinheirinho para eles não ficarem nas fotos que eu mando para vocês. As igrejas lá não são como a nossa, são de estuque, de bambu, cobertas com aqueles negócios que tem lá no Brasil, que usam no interior, mas aquele é o ambiente deles, eles adoram o Senhor, eles não estão preocupados, né? É óbvio que tem que ter alguma coisa melhor, porque vem a doença, vem a chuva, não tem. Aconteceu lá agora que deu um vento enorme vindo do Oceano Índico, várias igrejas na costa lá de Moçambique foram afetadas, o vento levou aqueles tetos de palha, etc, etc. Precisa de um lugar mais confortável, precisa, mas não é um negócio que vá de acordo com o pensamento de muita gente que tem que ter um prédio enorme, um negócio suntuoso. Não é isso. O negócio de Deus não é a suntuosidade que o homem acha nas coisas que a sociedade ocidental tem. Então, o que é que a gente deve pensar? Como é que a gente pode
pensar em receber esse conforto divino? Número 1, para as nossas orações durante esse tempo, pense nas coisas que estão te deixando com seu coração quebrado. Quais são as coisas que estão entristecendo o seu coração? No meio da sua família, no meio onde você vive, né? No meio da igreja, quais são as coisas que estão afetando o nosso coração e trazendo tristeza para a nossa alma? Vamos pensar nessas coisas e pedir ao Senhor que Ele traga o conforto divino para a gente não viver nessa condição de o coração machucado, né? Sejam elas grandes ou pequenas coisas. Isso é importante também a gente saber, porque tem gente que tem uma mentalidade diferente. Eu não vou incomodar a Deus não, porque isso é um negócio muito pequeno. Eu não quero incomodar o Senhor com uma coisinha pequena. Não, Ele nos ouve nas grandes e nas coisas pequenas, né? Coisas até que nós escondemos, os tais pecados secretos que a gente nunca revela e ninguém se atreve de falar por causa da vergonha. O pecado traz vergonha. Mas também aqueles pecados secretos, aquelas coisas que a gente comete nos momentos de fraqueza e que não são nem na frente das pessoas, mas no escondido. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele traga o seu conforto divino para nós de consertar essas coisas, né? Este é o nosso chamado como igreja, esse é o nosso chamado como servos do Senhor, né? Proclamar a verdade de Cristo. Por que a verdade do Evangelho é que nos muda? Por que a verdade do Evangelho é que nos muda? Esses livrinhos aqui, eles são muito úteis, porque não tem nada de invenção aqui. Ele pega uma passagem bíblica e ele mostra alguma experiência específica que alguém está vivendo. E aí ele nos permite dizer, uau, eu estou vivendo uma situação parecida com essa daqui. E aí tem lá a passagem bíblica na qual ele se firma. Isso aí é que é o alimento para a nossa alma e o alimento para o nosso espírito. Então, para que a gente fique verdadeiramente alegre, para que a gente passe esse Natal com a alegria que vem de dentro, com a alegria que vem do Senhor, né? Nós devemos inclusive dar testemunho, né, de que nós adoramos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nós adoramos a Jesus Cristo, mas não de uma maneira superficial, que a nossa adoração é profunda, que a nossa adoração é de coração. Por isso é que quando a gente canta com a alma, porque a gente tem alegria em adorar o Senhor, né? Então, a maneira que Ele quer que a gente adore, e não da maneira que muita gente até gostaria de fazê-lo. Mas com isso, com esse tipo de testemunho, com esse tipo de adoração, Ele nos faz novas criaturas. A gente está estudando isso, a formação do nosso caráter cristão, lá nos programas. Então, Jesus Cristo, Ele é capaz de fazer isso. E a promessa dele que diz respeito a nós hoje, não mais lá para a primeira vinda de Jesus, mas Isaías, ele é completo na maneira que ele ministra ao povo de Deus, né? Ele aqui no versículo 51, no capítulo 51, versículo 6, ele já está acenando para a volta de Jesus, não mais como menino na manjedoura, mas como aquele que vai ser o juiz no dia do juízo final e veio para nos resgatar, para a gente ter a vida eterna. O que ele diz aqui? Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação, diz o Senhor, mas a minha salvação durará para quanto? Durará para sempre. E a minha justiça não será quebrantada. Então, meus irmãos, essa é a promessa para a realização final de quando Jesus vai voltar. Porque a justiça dele não é igual à justiça dos homens, né? Tudo que se passa aqui nessa terra vai acabar. Está escrito que esse universo vai ser derretido em fogo. E aí virá do céu a nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial, prevista lá no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22, que ao lermos nós vamos ver que aquele é o lugar onde nós vamos viver eternamente. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais doença. Então, quando ele diz, levantai os olhos para o céu, é porque a nossa esperança está para cima e não para baixo. Se a gente se
fixar nas coisas que acontecem na terra, a gente não está seguindo para adiante. E o propósito do Senhor é que a gente não se amargure e não viva atado aos problemas daqui. Amém? Amém. Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a cumprir esse tempo de preparação da forma que Ele quer. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu carinho, e o seu amor e o seu cuidado conosco, Senhor. Essa promessa vem desde a eternidade. Essa promessa vem de muito tempo, Senhor. E as perturbações que existem aqui na terra levam-nos a viver, às vezes, preocupados e, às vezes, atados a problemas que não são eternos. Senhor, ajuda-nos a olhar para cima. Ajuda-nos a buscar o nosso socorro do alto, como está prometido. O nosso socorro vem do alto. Senhor, ajuda, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso coração, transforma a nossa maneira de viver, de forma que a gente viva para agradar a Ti, Senhor. Agradar a Ti acima de tudo. É o que nós te pedimos, Senhor. E nós estamos te pedindo também que nos deixe aproveitar esses dias daqui até a celebração do Natal, na nossa preparação espiritual, na preparação da nossa alma, na preparação do nosso espírito. Não só para esse Natal, mas para quando o Senhor voltar. Assim nós oramos, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então agora vamos nos